Se esse cara não é o Belos, o pessoal tá querendo muito enganar a gente. Minha questão é, ele realmente construiu o portal para o mundo humano? Se ele fez isso, por que precisava roubar o da Lui? Por que ele deixou o diário na biblioteca? A Emmett vai ser possuída pela colecionadora e a Luz vai trocar de lugar com ela e virar a vilã? Belos é só um fantoche? Belos quer acabar com a magia selvagem porque os glifos no corpo dele enviam magia pra ele e causam as deformações, aí no mundo humano não tem magia selvagem e ele não vai precisar se preocupar com isso? Belos já sabe de tudo e só esteve manipulando todo mundo desde então. Esses e muitos mais são os questionamentos que não deixam a minha cabeça e com certeza também não deixam a sua desde que estrearam esses 3 novos episódios de The Owl House. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já sabem, a parte B da segunda temporada de The Owl House voltou nesse mês de março e a gente teve muitas novidades. Se você já assistiu os meus vídeos de react do episódio 11 e do episódio 12, vocês sabem que eu falei lá que eu tava adorando os episódios, que a série voltou lá em cima com tudo, entregando assim, um atrás do outro. Eu acho que como eles sabem que agora a série vai ser cancelada, eles não têm muito mais tempo de enrolação, então eles estão lançando e tá sendo de explodir a cabeça. Principalmente no episódio 12 aconteceu muita coisa que corrobora aí para as teorias, acaba trazendo teorias novas e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre tudo o que aconteceu no episódio 11, 12 e 13 e fazer um pouco de análise e conversar sobre a série um pouco com vocês. E se tudo der certo, eu pretendo continuar fazendo esse formato de 2 reacts mais um vídeo de análise a cada episódio novos que vão lançando. Ah, e se vocês notaram, no início do vídeo a gente teve um comentário aqui de um inscrito aparecendo e eu pretendo continuar fazendo isso tanto nos vídeos de The Owl House quanto dos outros temas aqui do canal. Então sempre deixe os seus comentários, suas teorias, seus pedidos de vídeo, se você tem alguma coisa para dizer sobre o canal também, que você pode aparecer aqui no início para eu comentar um pouco o comentário que você trouxer. Então é isso, gente. Bora para a análise. O episódio 11 da segunda temporada, Follies at the Coven Day Parade, foi o episódio que inaugurou essa nova fase aí de The Owl House. Inclusive, a gente tem react dele aqui no canal e se eu fosse você, ia lá conferir depois desse vídeo. Esse episódio chegou entregando absolutamente tudo. Foi um ótimo jeito de voltar. Ele trouxe vários elementos que os fãs queriam ver e teve uma grande contribuição para a história geral e para as histórias individuais de alguns personagens. A gente teve mais sobre a história da Ida com Rain. A gente também teve uma progressão sobre a história de fundo do Imperador e os planos dele para o Dia da União. A gente também teve um desenvolvimento maior da história da Luz em relação à mãe dela e todo o conflito interno que ela tá vivendo. E além disso, a gente teve mais cenas super fofinhas e super apaixonantes de Lumik, assim como também um desenvolvimento do relacionamento delas que pra mim, assim, só cresce e é maravilhoso. E nesse episódio, elas se mostraram mais uma vez namoradas, assim, incríveis, excelentes. Nesse episódio, a gente vê a Luz, a Ida e o King numa espécie de missão pra tentar ajudar a Kikimora a ir ver a família dela. Ela ia precisar faltar uma reunião de família por conta do trabalho dela ali com o Imperador. E aí a Luz vem com essa ideia para simular um sequestro, para que ela pudesse ir lá ver a família e não parecesse que ela tá deixando o trabalho de lado, porque ela estaria sequestrada. Logo a gente consegue perceber que na verdade isso tudo era muito mais sobre a Luz e como ela estava se sentindo. Logo no início do episódio a gente vê que a Luz está gravando vídeos que ela quer mandar para a mãe dela para tentar provar que as Ilhas Ferventes são um lugar onde ela pode viver e que não é lá tão perigoso assim. Bom, podemos imaginar que ela estava falhando miseravelmente, porque é um lugar bem esquisito, cheio de perigos e com coisas estranhas. Mas é um lugar onde a Luz se sente confortável e se sente ela mesma, coisa que ela nunca se sentiu no mundo humano. Então a gente vê que a Luz sente que se ela conseguir ajudar a Kikimora a ter esses 2 mundos, a família e o trabalho, ela vai sentir que também existe esperança para ela poder ter esses 2 mundos, poder continuar nas Ilhas Ferventes e ainda assim poder ter o contato com a mãe dela. A gente precisa falar que nesse episódio a gente teve muitas cenas lindinhas de Lumik. Eu quase tive um treco durante aquele react.
A gente descobre que a Emmett tá tentando aprender espanhol para poder conversar com a mãe da Luz e ela tá super se esforçando porque ela quer se integrar totalmente dentro da família e dentro da vida da Luz. Ela quer conhecer esses lados da Luz que ela ainda não tem conhecimento. E aí, inclusive, a gente teve aquela fala icônica dela dizendo "Olá, batata", Olá, batata. para se referir à Luz. O que foi aquilo? Foi... Mas aí a gente descobre que a Luz não tinha contado pra Emmett sobre tudo o que aconteceu ali entre ela e a mãe dela, e que a mãe dela tinha pedido que ela voltasse pro mundo humano quando ela tivesse a oportunidade e nunca mais voltasse para as Ilhas Ferventes de novo. Então a Emmett não sabe de nada disso, mas ela tá desconfiada que tem alguma coisa errada. E aí que acontece uma das melhores coisas, assim, desse relacionamento delas duas e que eu achei muito interessante pra gente ver como a Emmett é essa namorada incrível, como elas mesmas falam. A Luz esquece o celular dela na escada e a Emmett tem a oportunidade de ver o vídeo que a Luz estava fazendo para a mãe, só que ela não vê. Ela vai até a casa da Willow e elas têm um momento muito fofinho juntas, inclusive é incrível ver elas ali tão amiguinhas de novo. E ela fala sobre como ela quer muito saber o que está acontecendo, mas ela não vai invadir a privacidade da Luz, ela quer perguntar e ela quer que a Luz seja verdadeira e diga realmente o que está acontecendo. E ainda nesse episódio a gente tem uma daquelas cenas que são sempre icônicas delas duas juntas lutando contra um inimigo iminente. Gente, eu adoro essas cenas, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu adoro como... É sempre quase como se fosse uma dança, entendeu? Porque os poderes delas se complementam muito bem, elas têm muita sintonia, e eu acho que essas cenas, além de serem muito emocionantes, porque a gente fica assim, vendo elas lutando e tal, a gente tem a oportunidade de ver como elas têm uma sintonia enorme, o que deixa tudo muito mais legal. Uma parte desse episódio que partiu meu coração é que a gente descobre que Rain está sob uma espécie de feitiço que fez com que ele esquecesse tudo o que aconteceu junto com a Ida, com eles lá lutando contra o pessoal do Imperador. E quem tá colocando esse feitiço é a Terra, que é uma personagem nova que apareceu ali e que é do Coven das Plantas. Então a gente tá vendo toda essa situação acontecendo e teve um momento muito triste de confronto. Ida fica muito triste quando percebe que Rain não lembra de tudo o que aconteceu e acaba tendo um momento ali de batalha mesmo. E a gente vê que parece ter toda uma raiva ali dele em relação a Ida, o que deixou ela de coração partido e a gente também, porque a gente shippa demais esse casal. Mas de alguma forma, alguma coisa dentro de mim diz que isso não foi um ponto sem nó. Eles introduziram essa narrativa desse apagamento de memória, de controle da mente e que talvez possa ser uma coisa que vai ser usada mais pra frente. A gente não sabe exatamente quais são os planos do Belos, o que ele tá planejando, então talvez isso seja uma coisa que vai acontecer de novo e pode ter uma importância mais lá pra frente. Bom, no fim, como a gente já sabe, né, a Kikimora trai ali todo mundo e elas acabam tendo que lutar contra a Terra e contra a própria Kikimora. E uma coisa muito interessante desse momento foi que a Terra falou pra Luz que o Imperador estava ansioso para poder vê-la novamente. E aí a gente precisa guardar essa informação. No fim também a Luz conta pra Emmett o que está acontecendo em relação à mãe dela, e a Emmett, como sempre, super compreensiva e fala sobre elas viverem um dia de cada vez e que elas vão descobrindo como lidar com tudo aquilo no caminho, o que foi fofinho demais de novo. E aí tivemos esse episódio incrível e quando a gente pensava que não tinha como ficar melhor, eis que chega episódio 12, Elsewhere and Elsewhere. Tan, 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 tan. Gente, quando eu pensava que não tinha como essa série ficar melhor, virou Dark. Virou Dark. Não sei se vocês estão familiarizados com a série Dark, que estreou na Netflix, acho que em 2020, não tenho certeza, não procurei esse dado. Mas foi uma série que fez muito sucesso e que falava de viagem no tempo e que era de dar um nó na cabeça, assim, que era uma coisa terrível. E se você viu o meu vídeo reagindo a esse episódio e também viu os meus posts na comunidade falando sobre ele, você sabe que viagem no tempo é um conceito que explode a minha mente. Seja em filme, em série, seja do jeito que for, sempre é uma coisa que tem uma dificuldade de entrar na minha mente. Quando entra, eu tenho dificuldade de aceitar. Mas acompanhando os comentários de alguns vídeos por aí, vendo também muitos vídeos de teoria, eu percebi que é importante a gente diferenciar aqui uns 3 tipos diferentes de viagem no tempo que aparecem muito por aí na dramaturgia.
aquele tipo bem clássico de desenho animado. Acho que tem uma dessa em Phineas e Ferb. Não sei nem se talvez vocês sejam muito novos para terem visto Phineas e Ferb. Se forem, eu vou ficar preocupada. Mas uma coisa meio De Volta para o Futuro, aquele clássico em que você vai pro passado e qualquer coisinha que você faça lá pode mudar o seu presente. Então, se por algum motivo você tem algum errinho ali e você impede que a sua mãe e seu pai se conheçam, por exemplo, quando você volta pro presente, o mundo inteiro tá muito diferente e você não existe mais. O segundo tipo vai especialmente para os fãs de Marvel. No universo Marvel, o que acontece é que quando você volta no tempo, você abre uma nova linha do tempo. Então é como se o tempo fosse assim, e quando você faz alguma coisa aqui, você abre uma nova linha do tempo com os eventos que resultam dessa sua volta. Esse pra mim é um dos tipos mais complicados e eu ainda hoje finjo que entendo tudo o que está acontecendo no universo Marvel. Às vezes é melhor a gente não fazer muitas perguntas. E aí vem esse estilo de viagem do tempo, que foi o estilo apresentado em The Owl House e que era o estilo daquela série Dark também. Nesse tipo de viagem do tempo, o tempo funciona de uma forma um tanto quanto cíclica. O que significa que não tem como você ir para o passado e alguma ação sua mudar o seu presente. Porque no final das contas, o seu presente já está moldado a partir do fato de que você foi para o passado. Inclusive, você pode ver que no meu react tem uma hora que eu ainda não saquei que é esse tipo de viagem no tempo. E quando a luz aparece na frente do Philip e ajuda ele, eu na hora tenho medo lá de que isso possa dar algo ruim no presente dela. Mas na verdade não. Aquela cena dela de na praia, quando a Lilith tropeça e depois a gente vê que ela tinha tropeçado na própria cabeça dela, quando um tempo depois ela estava olhando por aquelas poças temporais. Dá pra perceber que é justamente isso que acontece. O fato delas irem pro passado e ajudarem o Philip já era uma coisa que estava destinada a acontecer. Ou se você quiser pensar dessa forma, é uma coisa que já tinha acontecido, pelo menos dentro da narrativa do Philip. Ah, mas então será que tinha como elas não irem? Se elas tivessem tomado a decisão de não ir, o Philip ia ter feito alguma coisa diferente, ia ter mudado toda a história? Na verdade não, porque se elas não tivessem ido, aquele presente já não ia acontecer da forma como ele é. Então eu acho que é meio confuso, mas dá pra entender o que tá acontecendo e abre muitas possibilidades, gente, muitas. Porque se vocês viram Dark, vocês vão saber que tinha uma mulher que ela era mãe da... A filha dela era mãe dela. Era esse o nível da loucura, por conta desse tipo de coisa aí cíclica. Mas então, indo pro episódio, né, a gente começa com a Luz vendo o diário do Philip e levantando muitas perguntas sobre quem seria a colecionadora, como que ele chegou até ela e como que a Luz faria para encontrar a colecionadora, porque ela acha que essa vai ser uma pista fundamental para ela conseguir construir a porta. Então a Ida mostra para ela que há uma forma de fazer viagem no tempo a partir de umas espécies de poços temporais. E a Lilith, que tá apaixonada por história e quer muito provar que ela é boa o suficiente naquilo que ela faz, e ela acaba sendo um pouquinho engatilhada por Flora the Explorer, que aparece no episódio, então ela resolve ir junto com a Luz. Então elas conseguem voltar para 1600 e pouco, que é conhecido no presente como os tempos selvagens, e que foi quando o Philip estava vivendo lá e escrevendo o diário. E elas logo percebem que a realidade é muito diferente do que foi passado para elas, muito por conta da influência do Belos. Ele sempre tinha dito que os tempos selvagens eram tempos em que não existia nenhum tipo de regra, então era um completo caos, as pessoas viviam assim, se matando, era uma coisa terrível, mas o que elas encontram na verdade é muita paz, harmonia, felicidade, todo mundo feliz fazendo magia, e elas não entendem por que então que a história foi passada dessa forma. Já vai conectando. Então elas encontram o Philip ali tendo um problema com outros dois monstros, e pra mim desde o início ele era muito suspeito. That's suspicious. Então a Luz e a Lilith começam a ajudar ele a tentar chegar até a colecionadora,
Até esse momento a gente vê que ele tá se fazendo ali bem de coitado, de sozinho, solitário, mas em vários momentos ele deixa transparecer um certo ódio que ele tem em relação às bruxas e todas as criaturas mágicas ali de Boiling Island. E muito desse ressentimento vem justamente do fato de que ele não tem a habilidade de fazer magia naturalmente. A gente descobre, inclusive, que ele usa os glifos igual a Luz e a Luz acaba ensinando pra ele aquele glifo que ela faz de luz. A história vai se desenvolvendo e logo a gente descobre que na verdade ele era mau e ele estava planejando tudo aquilo para usar elas duas como um sacrifício, porque a coisa que ele queria pegar ficava protegida por uma espécie de fera, de monstro pré-histórico. Eu acho importante a gente destacar o momento em que a Lilith começa já a ter uma certa desconfiança em relação a ele e ela fala pra Luz a respeito da maneira como ele fala, dos elogios, da forma como ele sempre parece dizer o que você quer ouvir, e ela diz que aquilo tudo parece estranhamente familiar. E muito porque ela estava conseguindo identificar ali que ela já conhecia aquela pessoa, que é com certeza o Belos. Tem que ser, né, gente? É o Belos, pra mim ficou confirmado nesse episódio, né? Mas vamos continuar. Bom, no fim ele só consegue aquele disco com aquela lua lá por conta delas, apesar delas terem saído ilesas porque a Luz descobriu uma forma de amansar a fera. Então, depois disso tudo, a gente tem uma cena do Philip sozinho numa espécie de caverna e a gente vê algumas coisas nas paredes que já são uma espécie de estudo que se assemelha muito àquele estudo que o Belos tem sobre... Meu Deus, esqueci total o nome. Sobre os Green Walkers, que muita gente especula que o Hunter possa ser um. Outra coisa que a gente vê é que o Philip suga a magia dos palismãs para tentar de alguma forma controlar uma espécie de maldição que ele tem no braço. Eu vi muita gente especulando que ele teria sido amaldiçoado e algumas pessoas também especulando que ele teria, na verdade, tentado desenhar os glifos no próprio corpo para ver se assim ele conseguia ter magia naturalmente, o que não deu nada certo e aquilo tá corroendo ele por dentro. E a gente já viu várias vezes que o próprio Belos tem uma espécie de coisa dentro dele que vai corroendo, ele tem aquela coisa na cara e ele às vezes se transforma, ele começa a se contorcer, então poderia ser muito relacionado a isso. E a gente sabe que o Belos também suga a magia dos palismãs. Então assim, é o ó. Então, gente, uma coisa muito importante que a gente tem que frisar é que não dá mais pra acreditar no que tá escrito no diário. A gente viu que o Philip estava escrevendo no diário enquanto tudo estava acontecendo com a Luz e com a Lilith e colocando como se, infelizmente, ele tivesse perdido elas lá na batalha, mas que não era isso que ele queria. E várias vezes no diário já tiveram coisas assim, principalmente naquela jornada para ele conseguir o sangue do Titã. Então a gente fica se perguntando se durante esse tempo todo ele já não tinha alguma espécie de plano maior e várias das coisas que ele colocou lá, na verdade, não eram realmente verdadeiras. Mentiroso! Então vou falar pra vocês algumas teorias que eu já vi pela internet e que eu gostei até então. A maioria delas eu vi no canal Cometa Toon e do Clube de Livros de Azura. A primeira delas é que justamente por a gente não poder confiar no que está escrito, talvez o Philip tenha matado o próprio irmão, ou pelo menos deixado ele para morrer quando aconteceu aquela jornada para eles conseguirem o sangue do Titã. Eu acho que isso é bem possível de pensar, principalmente se a gente pensar que ele já estava planejando toda essa coisa há muito tempo. Uma outra coisa que a gente já fala há muito tempo e que eu acho que continua sendo muito válida é que o Hunter muito provavelmente é um clone do irmão dele e que ele vai ser usado, ou é para ser usado no dia do sacrifício para que o Belos consiga fazer essa união dos mundos. Inclusive a gente viu que ele estaria estudando para isso já há muitos anos. Ele passou muito tempo fazendo esse plano todo. Outra teoria que eu vejo muita gente levantando e também muita gente tendo perguntas e dúvidas sobre é que o Philip nunca construiu realmente a porta. E isso é uma coisa que as pessoas se perguntam, né? Quando a gente levanta essa teoria de que o Belos e o Philip são a mesma pessoa, né? Então por que o Belos não constrói uma nova porta se ele é o Philip e o Philip já construiu uma porta? Mas no próprio diário, o Philip fala que a parte mais difícil é encontrar alguém que construa a porta. Então sempre foi especulado que ele teria tido ajuda. Ou então que, na verdade, ele teria roubado a porta de alguém. Então, na verdade, ele jamais construiu a porta, ele jamais soube como fazer isso. E isso pode ser uma parte grande da frustração dele até os dias de hoje.
E aí, quem é que construiu a porta, né? Olha, uma teoria que eu gosto demais, que a minha namorada falou quando a gente estava vendo o episódio e que outras pessoas também falaram, é que agora que introduziram isso da viagem no tempo, nesse formato de cíclico, uma coisa que poderia acontecer é que quem construiu a porta foi a Luz. Ela teria sido a pessoa que realmente construiu essa porta e ela de alguma forma conseguiu mandar a porta para o passado, ou propositalmente ou por acidente, e é aí que a Ida encontra a porta. Isso pode ou não pode ser verdade, mas eu acho que seria muito interessante se o objetivo deles for fazer esse negócio da viagem do tempo ser uma coisa recorrente pro restante da série. Mas assim, pode não ser, gente. É bom dizer, pode ser uma coisa que só aconteceu naquele episódio, para aquela situação específica, mas eu duvido muito. Uma teoria que também está sendo levantada é que a Emmett possuiria algum tipo de relação com a colecionadora. Algumas pessoas inclusive acham que ela é a colecionadora ou que ela do futuro seria a colecionadora. Muito disso é por conta dos símbolos que aparecem na colecionadora e que aparecem em vários elementos, tanto do figurino dela quanto também no quarto dela. Essa é uma teoria que eu prefiro não acreditar, porque eu não gosto de pensar que todo o desenvolvimento dela seria jogado no lixo e que ela era má esse tempo todo, mas se for ela do futuro, talvez tenha algum tipo de justificativa que vai ser interessante de explorar. Só não acaba com o meu Lumit, gente. É a única coisa que eu peço, que se acabar, eu vou precisar fazer um escândalo nessa internet. Uma coisa interessante também de pontuar é que tem uma hora ali, quando eles estão se confrontando no final, que a Luz pergunta como que aquele disco que o Philip pegou vai ajudar ele a construir a porta. E ele fala que ele precisa daquilo, na verdade, para outra coisa, que ele não vai falar para ela. Muito provavelmente ele pode ter usado aquilo no seu plano para dominar as Ilhas Ferventes. E eu acho que naquele ponto em que a Luz encontrou ele, esse já era o plano dele. Ele queria banir a magia selvagem, ele queria fazer acontecer o plano dele. E ele fez um plano de super longo prazo. Talvez tenha se estendido por mais do que ele imaginava. Tanto até que ele diz que só precisa viver o suficiente para ver isso acontecer. Então eu acho que é uma coisa que ele já está planejando há muito tempo. E também continuo achando que pode existir uma relação muito grande disso tudo com a origem do King, com quem era o pai do King. Eu aposto demais que o Belus teve uma relação enorme com o fato de que o castelo do King foi atacado e tudo aquilo ali. Ele pode ter pegado magia de lá, a gente não sabe ainda de verdade o que é o King. Eu sou muito a favor da teoria de que ele é um titã e que eles são de uma linhagem descendente do titã. Então, dominar todos eles ali pode ter sido uma grande parte desse plano do Belus. E por fim, a gente finalmente tem o episódio 13, que foi um pouco mais leve, um pouco mais devagar em termos de grandes acontecimentos, se a gente comparar com os dois outros, mas que também é muito importante. Primeiro porque a gente precisa desses episódios de respiro e que eles são muito importantes também para o desenvolvimento das histórias individuais dos personagens. A gente teve o Hunter querendo provar que é capaz de ser um líder e deixar o Belus orgulhoso, e para isso ele tenta recrutar pessoas para o Coven do Imperador. A gente também teve a Willow tentando montar um time de derby voador, acho que era isso, e que mostrou também um grande desenvolvimento da personagem dela. É muito legal ver como ela continua essa personagem que é super meiga, mas hoje em dia ela tá muito mais forte, segura de si, decidida, e eu amo a Willow de paixão. E a gente também teve a Luz e a Emmett juntas nesse episódio, tentando descobrir um pouco mais sobre a autora daqueles livros da Azura que elas duas gostam muito. Porque acabou que elas não sabiam se a autora realmente era humana ou se ela era das Ilhas Ferventes e se ela estaria viajando ali entre os dois mundos. Mais uma vez a gente viu aí a questão da Luz, todo esse conflito interno que ela tá passando, porque ela achou que essa seria uma forma de ela descobrir como ela poderia fazer o mesmo e também viver entre os dois mundos. Uma coisa interessante sobre a parte da narrativa do Hunter é que a gente começa a perceber como que ninguém quer fazer parte do Coven do Imperador, principalmente ali entre os mais jovens. Eu me pergunto se isso era uma coisa que com o pessoal um pouco mais velho era algo que eles queriam muito, ter esse privilégio de fazer parte do Coven do Imperador, mas que agora, entre as gerações mais novas, a galera tá começando a questionar um pouco esse poder dele, não quer fazer parte disso e também não quer largar suas vidas, suas famílias pra poder servir ao cara, né? E a gente consegue ver que o Hunter começa a perceber isso e ele começa a se questionar por que as pessoas não querem fazer parte disso, que pra ele é uma grande honra, ou pelo menos foi o que foi passado pra ele, é a única coisa que ele conhece até então.
Dito isso, eu não acharia surpreendente que se em algum momento muito crucial para a série, o Hunter acabasse se rebelando. A gente viu que no final ele acaba escolhendo ajudar o pessoal e que ele começa a perceber o valor de coisas como amizade, família e que existe vida para além daquilo que ele conhece. Então, apesar dele ter ficado todo orgulhoso depois de ter ganhado aquele manto e pedido para que não contassem nada pro Belus e tal, eu acho que foi plantada uma sementinha na cabeça dele e que no momento certo pode vir a ser crucial para que eles acabem por derrotar o Belus em uma grande batalha ou algo do tipo assim. Então, estou apostando aqui que o Hunter vai acabar se rebelando. Na aventura da Luz e da Emmett, elas acabam descobrindo que, na verdade, quem estava plagiando os livros ali pro mundo da magia era o T. Botany, que ele estava fazendo isso de uma maneira meio desonesta, e por isso que tinham fotos da autora com a orelha pontuda das bruxas também. Mas na verdade nada daquilo era real. A Luz fica um pouco triste, mas depois ela acha legal que a autora seja humana, porque ela também é humana, ela se identifica com isso. E dá pra ver que ela vai continuar aí nessa busca e que a Emmett vai continuar ajudando ela pra ela encontrar o lugar dela aí no mundo ou entre os mundos ou algo do tipo. Com certeza foi um daqueles episódios super gostosos de ver pra quem é fã de The Owl House, assim como eu e como você que tá assistindo e que gosta muito de ver o desenvolvimento dos personagens, até porque The Owl House é uma série em que todos os personagens são muito interessantes, não é só uma protagonista com um grande desenvolvimento e os outros estão lá só pra poder conversar com ela. Não, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um arco, uma evolução, e é muito legal de ver isso. Gente, o que vocês acham dessas novas teorias? Tem alguma teoria maluca que você tenha criado aí na noite enquanto não conseguia dormir pensando em The Owl House? Ou então alguma teoria que você viu aí pela internet e que você acha que é de explodir a cabeça, mas faz muito sentido? Então coloca aqui nos comentários, que vocês sabem que eu adoro quando a gente fica levantando várias teorias malucas aí nos comentários. Pra mim, a nossa grande teoria segue valendo. Se você não sabe, eu fiz há um tempo atrás um vídeo de teoria de The Owl House e era pra ser, na verdade, uma teoria enorme que amarrava vários acontecimentos e que eu fiz a partir de tudo que eu vi na internet, de várias teorias de várias pessoas diferentes, e fui amarrando o que eu achava que mais fazia sentido e coloquei nesse vídeo. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que esse vídeo ainda continua valendo demais e que várias coisas dessa teoria estão muito caminhando pra ser verdade. E eu tenho muita certeza que a partir dos próximos episódios, principalmente quando a gente souber mais sobre a história do King, tudo vai começar a fazer sentido, e eu tenho quase certeza que tá tudo amarrado e que a história dele, a história do Belus, do Philip, tá tudo ali muito junto. Se você gosta de The Owl House e se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, por favor, que ajuda demais esse canal a crescer. E também se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui os seus comentários se você quer poder aparecer em algum vídeo. E muito obrigada para todo mundo que tá sempre aqui comentando, engajando. Vocês fazem esse canal aqui acontecer e eu sou muito grata a tudo que vocês fazem. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.